Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo de Santos, São Vicente, Praia Grande, que nos honram com a sua audiência, o nosso agradecimento e também a certeza de que o programa de hoje vai agregar informações importantes a toda a nossa população. Eu já vou até adiantar o tema. Nós vamos hoje falar sobre a Defesa Civil de Santos. Para isso, nós convidamos aqui, temos o Coronel Daniel Onias, que é o chefe da Defesa Civil de Santos. Exatamente. Muito obrigado por estar aqui a segunda vez. Primeira vez também foi muito bom o programa. Obrigado por estar aqui, Coronel. Eu que agradeço a oportunidade, quero cumprimentar a todos que nos assistem, né? E estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. As pessoas... Nós estávamos conversando antes, né, Coronel Unias? A gente ouve falar defesa civil e eu acredito que algumas pessoas não saibam o que é defesa civil. Só ouve falar, a Defesa Civil foi chamada. Então hoje é uma ótima oportunidade para que a gente possa discorrer sobre toda a estrutura, sobre todo o trabalho que a Defesa Civil faz, interagindo com outros setores, né? É uma verdadeira rede, nós estamos conversando, e comentar casos e o senhor poder passar para a nossa população, para os nossos ouvintes, providências que a população também tem que tomar, as pessoas também têm que cuidar, não é isso? Então é isso que nós vamos trazer hoje para vocês, é importantíssimo, mas eu também não poderia deixar de agradecer a essa maravilhosa equipe de produção, o Walter, meu xará. Eu começo por Walter, que é meu xará. Walter, Reale, Gisele, a Victória, Daiane, Thaís, Matheus, Rodrigo e Williams. Se não fosse essa equipe que trabalha com muito amor, com muita capacidade, com muita dedicação, certamente esse programa não estaria aparecendo tão belíssimo na sua telinha. Obrigado a vocês, parabéns, tá? É importante saber que vocês estão sempre conosco. Eu não posso esquecer também da Viviane, que nos ajuda na montagem do programa lá na creche. E sem essa equipe, sem essa interação, certamente a gente não poderia estar trazendo tantas informações, com tantos assuntos diferenciados. Coronel, por favor. Coronel Onias, perdão. O que é a Defesa Civil? Bom, a Defesa Civil ela é um sistema, né, que tem no município, mas também existe no Estado e no governo federal. Então esse sistema ele é integrado, né, ele se fala, ele se ajuda e cada nível tem suas atribuições, né? O federal prepara a legislação em nível nacional, dá todo o suporte, quando necessário, para as defesas civis, né? Quando ocorrerem as catástrofes, eles dão ajuda, inclusive material, ajuda com recursos financeiros, quando necessário, né? A estadual também, complementando ajuda para o município, disponibilizando seus órgãos de excelência, como o Instituto Geológico, IPT, e tudo que o Estado tem, né? Tanto da administração direta como indireta. E o município, na verdade, é onde ocorrem, né, os desastres. Então, a Defesa Civil, para falar de forma bem resumida, ela existe para fazer a prevenção dos desastres e dos acidentes. É claro que tem eventos ou desastres que não são possível evitar, então ela tem que trabalhar aí para minimizar os seus efeitos, preparar a população para fazer frente a essas situações e dando uma resposta rápida. Então, basicamente é isso. A Defesa Civil ela não se confunde com aquele papel daquele órgão que está apenas na ocorrência, né, desses eventos, acidentes ou desastres. Ela está também. Só que o trabalho é bem mais abrangente, ela tem que focar principalmente a prevenção, desde a elaboração das leis, como leis de uso e ocupação do solo, né? Os planos diretores. Então ela tem que estar em todo esse planejamento,
procurando sempre evitar que ocorra o pior, né? E em ocorrendo, a forma adequada de fazer frente a isso. Na verdade, a estrutura, a Defesa Civil tem que ter uma estrutura, uma retaguarda pronta, né, 24 horas por dia, né, para que a atuação seja de imediato, é isso? Isso, ela mantém a equipe 24 horas por dia, tem um corpo técnico composto por engenheiros, geólogos, né, e os demais técnicos de várias áreas, e ela conta com toda a estrutura do município e faz também a interface com os demais órgãos do governo, né, para dar uma resposta. Então tem o pessoal de serviço público, tem ligado com o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, mas o pessoal que está 24 horas, ele está pronto para qualquer chamado e também até para satisfazer, sanar dúvidas da população quanto a qualquer situação que apresenta ou aparenta apresentar algum risco para as pessoas. Nós estávamos conversando, né, nas fases que tem, né, a atuação da Defesa Civil, em que fases que ela atua. O senhor já falou a primeira, a preventiva, depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. O segundo é o socorro, que é a atuação, né, é isso, a ação. A terceira é assistencial. Exatamente. E a quarta, a recuperativa. Recuperativa, também. Exatamente. Então, é importante que a gente possa depois discorrer um pouco sobre cada essa fase, porque a Defesa Civil não pode nunca ser confundida. A Defesa Civil, pegou fogo, vai o bombeiro lá, nada disso. O bombeiro faz parte dessa rede, é isso? Sim, o bombeiro ele é um órgão de excelência para atender, então é um órgão de resposta que atua principalmente nessa fase, que é a fase de resposta, né? Essa fase, a fase 2 de Defesa Civil. É claro que aí cessado a emergência, ele se recolhe para atender nova ocorrência. A Defesa Civil, ela trabalhou antes na prevenção, durante e depois ela vai continuar porque vem assistência às pessoas desabrigadas, né? E até a recuperação da área atingida, ela acompanha também para que a área recuperada se torne melhor do que era antes, né? Isso se fala construir melhor do que estava antes, ou seja, recuperar já fazendo a prevenção para evitar novos acidentes. Então a gente pode dizer que a Defesa Civil ela está atuando 24 horas por dia, né, de plantão, mas também fora disso existem ações de vistoria, por exemplo, morro, alguma denúncia. As denúncias como é que podem ser encaminhadas? Denúncias que eu digo é pedido de ajuda, né? Sim. Então tem o telefone 3208-1000, que atende também 24 horas, e para emergências o telefone 199. Então o bombeiro tem lá o 93, a polícia tem o 90, a guarda municipal tem o 53, né? E a Defesa Civil tem o 99, que é um telefone padrão no Brasil todo. Cada município que tem a Defesa Civil constituída, né, atende por esse telefone no seu plantão. E atrás disso tem o pessoal do corpo técnico que pode ser acionado, né, os engenheiros, o pessoal para fazer a vistoria mais detalhada, e conforme a necessidade, ela aciona todos os demais setores que nós chamamos de um efeito guarda-chuva, né? Tem o pessoal, um grupo pequeno que tira o plantão nos fins de semana, feriado, à noite. Tem o pessoal do expediente administrativo, que trabalha bem nessa área preventiva, fazendo todos os planos, né? E trabalhando junto com a administração da prefeitura, principalmente no planejamento, né? Sempre buscando minimizar os riscos para os munícipes. Para que fique bem claro para os nossos telespectadores, fique bem definido, quando a pessoa deve usar o 199 ou quando ela deve usar o 3208.000. Muito bom. Até porque o 99 ele é um telefone para emergência, então se utilizar para qualquer busca de informações, ele vai congestionar a linha, né? Então o 99 é para aquelas emergências. A pessoa está com um problema, um incêndio, acionou o bombeiro, precisa fazer uma vistoria porque tem trincas no seu prédio, está vendo trinca no solo, uma árvore que está inclinada, quer dizer, aquilo que precisa de um atendimento imediato é o 199. Qualquer emergência em si, 199. O demais telefone, os demais é para informação a respeito dos cursos que nós promovemos para capacitação da comunidade e qualquer outra informação que não seja ligado a uma emergência ou que demande um atendimento imediato. O senhor falou em cursos de capacitação. Quais são esses cursos? Como é que funciona? Porque eu acredito que muita gente que está nos vendo vai ficar interessada até nisso, né?
Também aquelas que moram em área de risco social, talvez, deveriam estar Sim, participando. nós temos um interesse muito grande que a comunidade, a população participe das nossas ações de defesa civil e nós promovemos, ou seja, ofertamos um curso pelo menos por mês, onde nossos técnicos vão dar noções de defesa civil, ou seja, aquela percepção do risco, aquilo que a pessoa às vezes não nota, que é importante notar, é passado nesse curso e é transmitido pelo pessoal técnico, geólogos, engenheiros, né? E também nós contamos com a colaboração do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que dão noções de primeiros socorros, o pessoal do SAMU, inclusive com aulas práticas, demonstrações. O próprio munícipe que participa, ele exercita ali, né? Aprende a fazer, por exemplo, uma desengasgadura de uma criança ou até de um adulto, que é muito importante, isso pode salvar uma vida. E aprende até uma manobra de, nós chamamos de ressuscitação, que é uma massagem cardíaca externa, uma ventilação, numa emergência, que pode salvar a vida de uma pessoa. E os demais atendimentos aí, ligados a esses acidentes muito comuns, às vezes, de ocorrer até no lar. E o Corpo de Bombeiros, com seus profissionais, também dão noções de prevenção contra incêndios, né? Noções básicas, desde o cuidado ao verificar o vazamento de gás, no gás de cozinha, ali no botijão, na mangueira, no fogão, até os cuidados com a parte elétrica, o comportamento, né? Como até atuar no princípio de um incêndio, para que esse princípio de incêndio, o incêndio pequeno, não se torne um grande incêndio, e até aulas práticas de como manipular ali, operar um extintor de incêndio, né? Usar o extintor adequado para aquele tipo de incêndio e até o hidrante predial. Então o curso é muito bom, quem realiza o curso, quem faz o curso sai muito contente, recomenda e ele é totalmente gratuito. Nós já temos, se me permite, Walter, até uma data para iniciar o curso agora. Por favor. O próximo curso, que é dia 29 de setembro, às 7 da noite, na Defesa Civil, que é na Avenida Rangel Pestana, 140. É totalmente gratuito. Nós só pedimos que façam as inscrições, porque o tamanho da sala é limitado, né? Então, preenchendo uma turma, nós já reservamos para o mês seguinte. Então, vamos repetir o que é dia 29 de setembro. 29 de setembro começa o primeiro curso e lá a pessoa vai saber das demais datas, que serão no mês de outubro, as demais 2 datas. Então, em 3 datas, ela conclui esse curso que nós chamamos de capacitação para os núcleos comunitários de defesa civil. E a pessoa vai receber um certificado se ela participar das 3 aulas, né? Se perder uma por acaso, ela pode repor no mês seguinte. Então, é importante que as pessoas se interessem. Ele é voltado principalmente para as pessoas que moram em área de risco, mas está aberto a todos, né? Havendo vaga, será um prazer receber os moradores. Então, são cursos, a procura é muita? Olha, a procura até que é grande, mas nós procuramos priorizar aqueles que moram em área de risco. Sim. E, inclusive, para quem mora nesses locais mais afastados, mais vulneráveis, se tiverem dificuldade de transporte, nós tentamos viabilizar o transporte das pessoas, porque é muito importante que venham fazer o curso. A pessoa que faz um curso desse, ela muda seu comportamento, ela passa a ter uma visão melhor, inclusive ela passa a conhecer melhor o sistema, como acionar, quem acionar, né? E passa a ter um pouco mais de confiança, né? E sentir realmente um pouco mais segura. E ela atua na comunidade, né? Ela passa a ser um multiplicador, é isso? Exatamente, passa a ser um multiplicador e uma pessoa que pode atuar colaborando com a sua segurança e com a segurança dos seus moradores, fazendo o que nós chamamos de autoproteção. Ou seja, as pessoas se autoprotegendo enquanto não recebe o socorro que, às vezes, se não tomar a providência imediata, as coisas podem se agravar e aí o socorro pode chegar tarde. Então, o curso é gratuito? É gratuito. A pessoa que tiver dificuldade de locomoção, a Defesa Civil procura atender, né, sanar essa dificuldade. Sim, dentro do possível procura atender. E os cursos, eles se sucedem? É o ano todo. Nós, no verão, nós interrompemos um pouquinho porque o volume das ocorrências em razão de chuva é muito grande, mas só nesse período que nós interrompemos. Durante o ano todo tem um curso por mês, pelo menos. Poxa, muito bom isso, né? Então, veja, tantas coisas que eu com esse programa aqui, eu aprendo muito, viu? Aprendo até a conhecer as coisas da cidade, né, que a gente realmente não conhece. Agora, é importante que as pessoas se interessem por isso, né? Porque, às vezes, como o senhor falou, uma pessoa na comunidade, aconteceu um botijão de gás, um problema com botijão de gás, com uma vizinha lá. Geralmente em favela acontece isso, os incêndios nas favelas, né?
Sim, a botijão de gás ou a parte elétrica, né? Isso, são as causas mais comuns. Mais comum. Ele pode até naquele primeiro momento já sanar, correr, né? E já sanar esse problema que não tome proporções muito grandes. A rede que faz com que a Defesa Civil tenha essa atuação em todos os setores. O senhor tem secretarias envolvidas nisso? Olha, praticamente todas as secretarias. Todas. Mas na pronta resposta, o que está muito ligado, a Secretaria está muito ligada à Defesa Civil é a Secretaria de Serviços Públicos através das subprefeituras. Então, quando nós temos, por exemplo, um escorregamento, você precisa desobstruir aquele material que está ameaçando ali, oferecendo risco para uma moradia, um bloco que está prestes a rolar, né? Então, nesses casos, os serviços públicos, a subprefeitura nos atende imediatamente, mantém plantão, atende nos dias normais, dias úteis e também fim de semana e feriado, com uma certa presteza. O pessoal também dos serviços públicos, que é do parques, né, o pessoal do Jardim Botânico também nos atende, nos casos das árvores, quedas de árvores, remoção de árvores, né? E o pessoal da assistência social, principalmente quando as pessoas ficam, né, por algum evento desse, ficam desalojadas ou desabrigadas. Também, a qualquer hora do dia e da noite, as equipes nos apoiam. São as mais próximas. E a Guarda Municipal sempre, até da nossa mesma secretaria, né, sempre levando segurança para os moradores e até para as equipes que trabalham, e também atuando nas ações humanitárias, né? E as demais secretarias todas, ao seu tempo, às vezes a saúde, a educação também, principalmente quando se precisa utilizar o equipamento das secretarias, esporte, verdade, né? Secretaria de Esporte também. Então, são todas as secretarias que fazem parte, né, do sistema de defesa civil. Tem aquelas que estão mais próximas e tem aquelas que apoiam quando demandadas, quando solicitadas. É uma rede muito grande, completa, tem que ser completa, né? E sem contar, Walter, o apoio do Estado, né? Quando necessário, nós solicitamos apoio para a Defesa Civil Estadual, tanto com ajuda de material, a logística, né? Ajuda humanitária que nós chamamos, ou até uma ajuda técnica, né? Um apoio técnico com os técnicos dos órgãos que o Estado tem. Por exemplo, Instituto Geológico, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? Esses, todo verão praticamente, estão à nossa disposição, né? A gente espera não precisar atender com os nossos recursos, mas quando precisa, eles também atendem imediatamente. A gente, no próximo bloco, nós vamos falar, então, naquela parte da questão dos morros, né, que parece que mais à frente, logo já vem uma época mais de chuva, ou não? Qual é a época pior? O verão aqui na nossa região ele é muito chuvoso, né? Os índices de chuva aqui são muito altos, né, os maiores do país, e nesse ano, por exemplo, nós já tivemos o mês agora de setembro bem chuvoso em relação à média para setembro, né? Depois do mês de agosto muito seco, setembro já está com um índice bem alto. E a partir de novembro, principalmente dezembro até final de março, chove muito, o solo fica mais saturado, o lençol freático se eleva e aí as ocorrências são muito comuns, né? É muito comum e aí a preocupação justamente com a segurança das pessoas nesse período. Nós precisamos trabalhar com toda a atenção, com um esforço máximo, com o reforço das equipes, mas principalmente com a colaboração da população. Então, até essa previsão de chuva, a Defesa Civil está sempre tomando conhecimento disso, vai vir uma chuva forte, aí já fica mais ou menos meio alerta, né, para que, se vier mesmo e vier daquele jeito, possa estar atuando de forma muito legal, muito boa. Nós vamos continuar falando, eu tenho aqui um plano municipal de redução de risco também, que eu gostaria que a senhora abordasse, mas já terminamos o primeiro bloco, Coronel Nunes. Eu peço licença ao senhor que nós façamos um intervalo. O programa Estrela Guia na TV volta já já.
Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com o Coronel Onias, estamos falando sobre a Defesa Civil, que é um órgão de suma importância, tá, na prevenção, na proteção da nossa sociedade, e às vezes a gente passa desapercebido. Defesa Civil só aparece quando acontece uma tragédia, né, Coronel? A Defesa Civil está fazendo isso, e ninguém sabe bem o que é. Nós estávamos conversando, existe um plano de prevenção, plano municipal de prevenção? Sim, nós temos alguns planos, né? Para o verão nós temos o Plano Preventivo de Defesa Civil, que consiste em reforçar as equipes para fazer frente aos riscos agora em razão das chuvas, né? E para a nossa região, para o nosso município de Santos, a maior preocupação é com os escorregamentos e rolamentos de blocos, que eles são deflagrados pela chuva, né? Pela chuva, e são geralmente acidentes que podem levar à morte. Diferente de alagamentos que incomodam, né? Mas os escorregamentos, nós já tivemos no passado muitas mortes aqui no município, era comum todo verão chegar até dezenas, né, de casos fatais. O governo, né, nas épocas, preocupado, encomendou para os Morros de Santos um plano municipal de redução de risco, ou seja, contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do governo do Estado, que é um centro de excelência reconhecida internacionalmente, que fez o mapeamento, né, de todos os riscos, começou a identificar os riscos, analisar, classificar em graus de risco, desde o baixo, médio, alto e muito alto, e por setores mapear todos esses riscos nos morros da cidade. Então, para os Morros de Santos, nós temos um plano municipal de redução de risco atualizado. Ele tinha sido feito inicialmente em 2005. Em 2012 foi feito de uma forma com muito melhor qualidade pelo IPT, e nós atualizamos a cada ano. Nossos técnicos, nossos geólogos fazem atualização em razão de novas ocupações, de alguma alteração, até alguma obra que foi realizada, né, eliminando aqueles riscos demarcados. Então esse mapa, ou esse mapeamento de risco, esse plano municipal, ele dá condição para que os profissionais e também os moradores saibam, né, que moram em áreas de risco, e qual o grau de risco, se é um risco baixo, médio, alto ou muito alto, e quais as providências, quais as recomendações em obras para minimizar aquele risco, ou até em remoção de moradias, ou até em proibição de construções nesses locais de risco sabidamente muito altos, porque é certo que se construir vai ter problema para o próprio morador e até para outros moradores vizinhos, né? Então isso dá condição para você fazer um trabalho mais técnico, mais direcionado. E no verão, por ocasião da chegada agora da chuva, nós fazemos a visita a todos esses setores mapeados, né,
batendo de porta a porta, conversando com moradores, alertando sobre a estação de chuvas, sobre os riscos, os cuidados que eles devem tomar, o que devem observar e estreitando o contato, essa relação com a Defesa Civil para ter uma atuação mais eficaz, né? Então esse mapeamento é muito importante, não são todos os municípios brasileiros que têm um mapeamento como esse, né? Esse que nós estamos citando é para os morros, mas nós temos também uma carta de suscetibilidade para todo o município, que também foi elaborada pelo IPT, que indica os locais que são mais suscetíveis, onde tem mais probabilidade de ocorrer enchentes, alagamentos ou escorregamentos, né? E isso é importante até para o planejamento do uso territorial, do uso urbano. Áreas onde não é recomendável que haja moradias, então esses mapeamentos são muito importantes para isso, né? Santos é um município que está na vanguarda nesse mapeamento, sempre se preocupou, e isso até em razão do grande número de acidentes fatais que ocorriam lá no passado. Me lembro que quando era menino, teve um escorregamento, como o senhor fala, ali que pegou pela Senadora Feijó, né? Morreu muita gente naquela época. Esse controle, o solo dos morros de Santos, como é que você classifica? Só deu até uma risadinha. Poderia ter trazido o nosso geólogo para dar uma explicação técnica. Mas não, mas sim, são bons, são... O problema todo é a declividade, né? Você está numa encosta, e toda encosta, principalmente a nossa, ela é muito instável, né? Então, a encosta é formada por solo e também por rocha. Existem rochas um pouco mais sãs, né? E tem também essas rochas mais fraturadas, mais já fragilizadas, e os blocos que estão soltos, né, debaixo do solo. Então, quando uma pessoa ela vai fazer uma construção num terreno inclinado, o que ela faz? Ela procura nivelar esse terreno. Então, ela faz um corte e aquela terra que ela retira, ela faz o aterro, né? O local onde fez o corte vai ficar instável, né? Até porque ele tinha uma formação natural que a natureza foi fazendo, ele alterou, ele está instável. E aquele aterro que ela fez também vai ficar instável. Então, a condição ali tem tudo para haver um escorregamento, oferecendo risco para esse morador e para os moradores que moram abaixo. Então, no morro, a princípio, nas encostas, são locais onde não é possível construir, né? Qualquer pessoa que compre um terreno no local desse e vai fazer uma construção, ela precisa consultar a prefeitura para verificar se é possível construir, apresentar um projeto ali de construção, né? Não pode construir por conta própria. Isso realmente apresenta um grande risco. E não só nas encostas, mas também no sopé do morro, onde é comum e é esperado rolamento de material, rolamento de blocos, né? E geralmente isso traz muitos danos, causa muitos prejuízos, tanto materiais como risco à vida das pessoas. Mas nesse ponto, acho que Santos está bem equilibrado, também está sob controle, não é? Quanto tempo a gente não ouve falar em algum problema de deslizamento? Mas o risco, Walter, na verdade ele existe ali, né? E a Defesa Civil, enquanto esses riscos não são totalmente eliminados, ou seja, que as pessoas saiam desses locais totalmente inapropriados, nós convivemos com esse risco, fazendo esse monitoramento com a colaboração dos moradores que estão lá e são os primeiros a notar qualquer alteração, como uma trinca, o surgimento de uma água. Então nós não podemos acomodar, achar que não há o risco existe e requer uma atenção constante. Então, por isso que eu acho mais do que nunca é importante que a população participe desses cursos, né? Sim. Tome conhecimento, seja ciente do que está acontecendo, acompanhe, né? E eu acho que isso previne muito, é uma das melhores maneiras da gente trazer uma prevenção, né? Exatamente. A informação é muito importante, né? As pessoas conversando com nossos técnicos, elas trazem também as suas preocupações e recebem as informações das pessoas adequadas, que são os técnicos, né? Os especialistas. E isso é muito importante porque ela muda seu comportamento, passa com o seu comportamento colaborar um pouquinho para que ela possa ter mais segurança. Poxa, eu acho que começou a chover. Deve ter um determinado momento, uma quantidade de chuva, que aí a Defesa Civil já começa a se preocupar, não é isso? Sim. Se tiver que interditar uma casa, a Defesa Civil tem
a condição de interditar, tirar os moradores? Sim. Como que é feito o trabalho? Já está provado por estudos científicos, né, que a partir de determinada concentração de chuva, os processos, os escorregamentos começam a surgir. Então existe um acompanhamento diário das nossas equipes, né, que, em cima daquilo que já choveu, o acumulado de chuva. E também trabalha com a previsão, aquilo que ainda vem. Então, tem um determinado momento que aqui em Santos, quando se acumula 100 milímetros de chuva em 72 horas, o que é 1 milímetro de chuva? É 1 litro em cada metro quadrado. Né? Isso, numa escala, é 1 milímetro. Quando chega em 100 milímetros, em 72 horas, já é praticamente o sinal amarelo. Olha, nós vamos até mudar nosso nível de operação, né? E a partir de agora são esperados, né? Não que não possa ocorrer antes, até pode, mas são esperados os escorregamentos. Então as equipes vão fazer mais vistorias, vão ser emitidos, agora a gente está começando a emitir um alerta para os moradores por SMS, para aqueles moradores que se cadastram na Defesa Civil. É só procurar a Defesa Civil, informar seu telefone celular, dizer onde que mora, confirmado que ela mora em área de risco, nós vamos cadastrá-la para emitir os SMS nessa época agora do verão, com esses avisos, né? E a observação desses indícios de escorregamento. Havendo isso, já tem acumulado, você tem indício de escorregamento e tem previsão de chuva, aí nós fazemos a remoção preventiva daqueles setores onde há esse problema, né? Que pode, em casos muito graves, ser até de vários setores, né? Uhum. Isso pode ocorrer. E para esse ano, Walter, é até bom você ter dado essa oportunidade, nós esperamos que seja um verão muito chuvoso, porque os especialistas já identificaram a atuação aí, a influência desse fenômeno El Niño, né? El Niño. E se intensificar a influência desse fenômeno, vai chover muito no sul e no sudeste, e muito seco lá no nordeste, né? Então a gente tem que estar preparado para um verão bem chuvoso, com bastante ocorrência de escorregamento, infelizmente. Então fica o primeiro alerta preventivo, né, para a população. Esse cadastramento me surpreendeu, eu achei muito bom, muito legal. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar na Defesa Civil, sim, tendo celular. Como é que ela faz? Ela liga para onde? Sim, na visita que nós vamos fazer agora, começando em outubro, nas áreas de risco, as visitas presenciais, nós vamos solicitar, a gente faz isso cada ano, só que essa mensagem do SMS, iniciamos a experiência no verão passado e queremos agora ampliar, né, nesses próximos verões, e que isso vai ser uma medida constante. Mas, basicamente, é o telefone celular, por ocasião da visita dos técnicos, ou até ligando para a Defesa Civil, né, dizendo que quer se cadastrar para receber as mensagens de SMS. Tá? A preferência, como eu disse, é para os moradores de área de risco, porque são esses que estão realmente mais expostos, mais vulneráveis, ali, mais sujeitos a esses fenômenos, né, a esses fatos. Então, basicamente é isso. O telefone celular para o cadastro, estando cadastradas, aí no verão, quando houver a necessidade de emitir os avisos, nós emitiremos pelo SMS. Vamos falar sobre, acho que é um problema que é difícil, né? A crise habitacional no Brasil e as favelas, elas se espalham, se estendem. Primeira pergunta que eu gostaria, Santos tem o controle do crescimento de favelas, de ocupação de solos? Olha, essa é uma realidade do país, infelizmente. O país todo. E uma região como Santos, onde você não tem muito local para se construir, os terrenos são muito caros. Infelizmente, muitas pessoas, para sair do aluguel, são levadas a construir justamente em áreas de preservação, né, em áreas de mangue, margem de rio, e também que são de risco, ou nas encostas de morro, no sopé de morro, né, que são áreas de risco e também áreas de preservação. Há um programa, e tem se intensificado, de controle das ocupações irregulares, né, com o apoio das subprefeituras e dos setores de fiscalização, tanto ambiental quanto de obra, e também da Polícia Militar Ambiental, né. Então há realmente esse programa que procura coibir novas ocupações. Mas o mais importante é que as pessoas procurem a subprefeitura antes de qualquer tipo de obra ou até ampliação das ocupações já existentes, né. Então, esse é o problema. Você, tendo as áreas de risco, enquanto houver pessoas nessa situação, nós temos que fazer o trabalho de conviver, ou seja, minimizar os efeitos, as consequências, né, evitar as consequências piores. Eu toquei nesse assunto, porque agora, há pouco tempo, nós tivemos um incêndio também, né, acho que é Vila Gilda. Isso, de Caminho São José, lá no Rádio Clube. Isso, no Rádio Clube. Isso.
Nós tivemos grandes incêndios com uma certa recorrência, e esse último foi justamente num período muito seco. No mês de agosto choveu muito pouco, foi um dos meses dos anos, né, o ano que menos choveu. E reunindo essas condições todas, houve um incêndio que queimou muitas moradias, né? Foi em torno de 100, um pouco mais de 100 moradias. E já tínhamos tido outro nesse ano também, no mês de junho, tivemos também no ano passado. E isso é muito triste, porque as pessoas perdem tudo que ela tem, né? Perdem seus bens e corre o risco de vida enorme, né? Por muita sorte, não tivemos nenhuma vítima a lamentar nesses últimos incêndios. Mas as pessoas ainda estão desabrigadas, né? As pessoas que não tiveram condição de reconstruir em outro local, reconstruir suas vidas, estão dependendo agora do poder público, né, para prestar um auxílio enquanto elas estiverem nessas condições. E isso ocorre, infelizmente, porque as condições ali elas são propícias para os incêndios. Você tem moradias coladas uma na outra, os becos são muito estreitos, né? Você tem ligações elétricas com sobrecarga de energia, e às vezes a criança fica sozinha, brinca com fogo ali, inicia um incêndio. Então as condições são muito propícias. Botijões de gás. Botijões de gás, e às vezes uma mangueira que está com vazamento, né? Então, para essas pessoas, nós convidamos para fazer o curso de capacitação de NUDEC, que é Núcleo Comunitário de Defesa Civil, para que ela possa ter um comportamento mais preventivo. E não só isso, ela também dá um primeiro atendimento quando ocorrerem situações como essa, evitando que um pequeno fogo se torne num grande incêndio. E é um problema que, na verdade, não tem solução, né? É um mal que é o mal do Brasil, mas que é uma sobrecarga no trabalho da Defesa Civil e dos outros setores, mas pelo menos tem essa atuação perto, né? Em cima, constante na recuperação. É muito triste isso, né? Mas faz parte do trabalho da Defesa Civil isso, né? Então, mais uma vez, a gente reitera que as pessoas procurem conhecer, façam esse curso da Defesa Civil, porque se eu sou obrigado a morar numa área de risco, é melhor para mim conhecer os riscos que eu estou correndo, né? E a quem eu possa recorrer, do que deixar a coisa andar e depois que começou o fogo não tem jeito, né? É uma correria muito grande. Realmente os incêndios nessas comunidades, elas causam muito dano, né? Muito rapidamente a propagação das chamas, né? Olha, o senhor deve ter todo tipo de história para contar, mas nós já chegamos no final do segundo bloco. Nós vamos falar dessa ventania que houve em agosto aí, né? Que foi um negócio inesperado, fora de série, as coisas estão fugindo do controle da natureza, mas já voltamos logo. Programa Estrela Guia na TV volta já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário.
Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro e último bloco. Nós estamos hoje aqui com a presença do nosso amigo, Coronel Daniel Onias, chefe da Defesa Civil de Santos. Já passei a conhecer muita coisa da Defesa Civil, do trabalho da Defesa Civil. Informações importantíssimas estão sendo passadas à nossa população e a gente está batendo papo aqui comentando, né? E dia 27 de agosto, né, nós tivemos um vendaval. Como é que foi isso? Foi de repente, né? Então a mobilização da Defesa Civil ela tem que ser rápida também, é isso? Sim, esse do dia 27 de agosto ali foi realmente um vendaval muito forte, mas nós já tínhamos acompanhado o que tinha acontecido na noite anterior no sul, né? No Paraná, tinha causado muito estrago. Nós esperávamos que chegasse aqui já com menos força, mas tivemos rajadas de ventos aqui de acima de 80 km por hora, né? Você sabe que se for chegar a 113 já se considera um furacão, né? Então 80, e diz aí que algumas estações, não estações oficiais, mas estações particulares aí, que chegou em algum ponto aí a 100 km por hora. Então, para você ter uma ideia, Walter, um vento com uma velocidade de 100 km por hora, ele arranca qualquer árvore saudável, né? Imagina se a árvore já tiver algum problema, tiver não tiver tão sã, né? Tiver já com um pouco de problema, cupim, né? Broca. Também. Então, foi muito complicado. Nós tivemos não só árvores, que árvores foram mais de 60, chegou a quase 70 árvores atendidas aí em vias públicas, né? Mas tivemos também muito material de prédio em construção, que caiu atingindo veículos, atingindo os prédios mais baixos aí, as casas, né? Então foi realmente muito intenso, né, esse fenômeno. Por sorte não teve vítimas, mas causou a interrupção de energia elétrica por muitas horas em vários bairros da cidade, né? E demandou atendimento de todos os órgãos, né? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Subprefeitura, o pessoal da PODA, o pessoal lá do Jardim Botânico, né? Do DEPAV, Departamento de Áreas Verdes e Parques de Áreas Verdes. Lembra aqui com o João Cirilo, né? O João Cirilo é o coordenador lá que trabalhou conosco, inclusive sentamos no dia para organizarmos o atendimento, né? Porque eram muitos atendimentos, tinha que priorizar aqueles que ofereciam algum risco, que estava sobre residência. E todo mundo tem pressa. Todo mundo tem pressa, mas eles nos apoiou nesse dia, que era uma quinta-feira, entrou na sexta, no sábado, né? Inclusive até tarde da noite, porque precisava desse atendimento, né? E Santos, como já foi falado, é uma cidade que ela tem resistido e está se tornando resiliente, né? Porque tem que voltar rápido à vida normal, não é uma cidade tão pequena, uma cidade que tem uma vida, você tem hospitais, tem escolas, tem equipamentos que não podem parar, ou que tem que continuar funcionando adequadamente, né? Então a resposta tem que ser rápida para interromper o menos possível esses serviços, né, esses atendimentos. Agora até que eu acho, não sei, perto dessas enchentes que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né? Perto daquele problema lá em Teresópolis, pela Serra, né? Eu acho que Santos ainda assim mesmo é privilegiada, né? Por essas intempéries, esses eventos que realmente, não sei, a gente assusta um pouco, né? A população assustou com o vento mesmo, foi muito forte, né? Mas o que nós sentimos, isso não é elogio gratuito, a ação rápida, sabe?
na poda das árvores, a remoção das árvores, placas também. Essa questão que o senhor falou é muito importante, o material do prédio em construção, são espigões, os chantes têm espigões enormes. Como é que vai conter aquilo com um vento dessa magnitude, né? Mas é um trabalho bom, pode não aparecer, né? Pode não aparecer, mas é um trabalho fundamental, eu acho que é um trabalho fundamental na proteção e principalmente no planejamento que o senhor nos colocou, que existe, para evitar tudo isso, né? Para que pelo menos minimizar os acontecimentos, né? Passou esse temporal do dia 27, Coronel? Então, todo o atendimento nosso, inclusive nesses casos, nossos técnicos fazem as recomendações para evitar que isso ocorra novamente. Então é o caso dos prédios. Se ele notar alguma irregularidade, alguma não conformidade, imediatamente é feito um relatório para os setores de fiscalização que vão exigir, né, que aquele empreendedor, que aquele responsável pela obra tome as medidas de segurança para evitar dano para os vizinhos e também para os seus próprios operários, né? E a mesma coisa das árvores, né? Qualquer situação que é atendida, são feitas recomendações para melhorar as condições e evitar que ocorra novamente. É claro que os fenômenos da natureza, tão intensos como esse, você tem, é lógico, é de se esperar que vai causar danos, né? A preocupação é com as pessoas principalmente. Então as pessoas nessas situações têm que tomar todo o cuidado, evitar ficar com o veículo debaixo de árvore, né? Próximo de um prédio em construção, onde tem material, andaimes, né? Esse material todo que pode ser projetado. E todos esses cuidados. E na época agora do verão, vamos tomar cuidado e lembrar dos raios, né? Que são muito comuns, já na primavera, né? Mas no verão mais ainda, que infelizmente no verão passado aqui na região fez muitas vítimas, né? Levou a óbito aí 4 pessoas de uma mesma família aqui no município vizinho da Praia Grande. E infelizmente todo ano nós temos vítima fatal no litoral em decorrência de raios. E principalmente que a espécie, me parece, a incidência de raios no Brasil, principalmente nessa parte aqui, é muito grande, né? Sim, é muito grande e é mais comum ainda agora no verão. Então já vamos lá. Vamos passar um pouquinho para esse pessoal. O tempo está feio, começou temporal, raios. O que é que a pessoa não deve fazer e o que a pessoa deve fazer? Porque o pessoal também facilita um pouco, né? Geralmente o raio ele está associado a uma tempestade, né? Principalmente essa tempestade de verão, que nós temos o trovão. Então o trovão já é um indicativo, né? Ouviu trovoada, o que fazer? Evitar os locais desprotegidos, as áreas abertas como praia, campo de futebol, áreas rurais, proximidade com cercas, né? Com metálicas, com cercas, evitar ficar debaixo de árvore. O abrigo adequado é uma edificação. As edificações elas resistem mais e uma boa parte delas tem proteção com os para-raios, né? Então a pessoa vai estar muito mais sujeita a ser atingida por um raio nas áreas abertas. Então parou o futebolzinho na praia, né? Deixou a bicicleta, procura uma garagem, procura uma loja, um shopping ou até a própria residência para se abrigar nessas situações que são passageiras, né? Mas eu acho que é importante que isso seja dito, né? E repetidamente dito, porque as pessoas chegam na hora e elas acham que o raio não vai cair ali, né? É verdade que um raio cai no mesmo lugar 2 vezes? Né? Isso é uma lenda. Uma lenda. Até a história de um vigilante, um guarda florestal lá dos Estados Unidos, num parque lá, que foi atingido, parece que 7 vezes, né? Por raio, né? Então o raio pode cair sim no mesmo local e a força, a carga elétrica dele é muito, né? Muito alta. Na área rural, por exemplo, é comum as pessoas serem atingidas, né? E muito gado também. O gado, às vezes, ele se protege está próximo de uma cerca ou próximo de uma árvore, e quando o raio atinge, geralmente faz dezenas de vítimas aí de animais. Mas esse bolso aí não é gente, é um para-raio, 8 raios. E é forte que ele sobreviveu. Aí não é lenda, isso é fato real, é registrado. Exatamente. Então, gente, olha aí, não pensem vocês que vocês vão aguentar 7, 8 raios, não. Geralmente no primeiro a gente já não suporta mais. É isso? É verdade. O senhor quer falar alguma coisa sobre o ultracargo? Algumas considerações que são esse incêndio aqui no parque de tanques, né, de armazém de combustíveis da Ultracargo, que ocorreu no dia 2 de abril agora de 2015, foi realmente um
um acidente de grandes proporções, né, que teve repercussão internacional, causou muitos prejuízos materiais, né, para a empresa e até para o país, né. Você teve, durante muitos dias, uma boa parte do porto paralisada, a proibição de acesso de caminhões para entrar na cidade, navios que não atracavam lá no pier da Lemoa, né, que é um importante pier, onde boa parte dos combustíveis para navios sai dali, muito produto químico que o país alimenta suas indústrias, entram por ali, né. Então teve todas essas repercussões, interrompeu a exportação de produtos agrícolas que vêm do centro-oeste, né. Mas foi um grande aprendizado, viu, Walter? Foi um grande aprendizado porque ali houve a necessidade de integrar todos os setores, tanto de pronta resposta, como os bombeiros, né, a polícia, os órgãos ambientais, e todos os setores do município, né, e também da esfera estadual, federal e as empresas, né. Houve uma grande união. O nosso prefeito, nesse evento, ele se demonstrou ser um líder verdadeiro, que reuniu no seu gabinete, na sala de situação, todas as pessoas envolvidas, as autoridades, tanto de área de transporte, de logística, de socorro, de atendimento às emergências, ambiental, infraestrutura, todos na mesma sala, para tomar as decisões adequadas. Inclusive o governador exercício na época veio mais de uma vez nesse gabinete, que foi o gabinete de crise que foi montado. Então, respeitando as competências, né, os setores ali se reuniam e decidiam as ações, as decisões a serem tomadas quanto a esse grande incêndio, né, que levou 9 dias para ser extinto totalmente, mas as consequências continuaram ainda, porque você tem uma empresa muito importante que ficou paralisada, né. Então é isso, foi um grande aprendizado. A população ficou assustada com a dimensão daquele incêndio, né, um dos maiores ocorridos na história aí, né, em toda a história, nesse segmento de tanques e de combustíveis. E a preocupação da população era justamente com os produtos químicos que também tinha nesse terminal, que se fosse atingido pelo fogo, poderiam assustar a população, incomodar a população, até causar algum problema à saúde das populações, que felizmente isso não ocorreu, né? Então, durante todo o incêndio, esses produtos foram ou isolados, com barreira contra incêndio, através de tanques com água, através de mangueiras, e também foram transferidos para evitar esse risco à população. E a Defesa Civil, a atuação era justamente essa: contato com a população, contato com o serviço que atendia a emergência, com a engenharia da empresa, justamente para saber o acompanhamento, o andamento das ações, qual o risco para a população, e fazendo essa interface com a população e preparando a população para uma necessidade até de uma eventual remoção, que felizmente não foi necessária. Mas o nosso acompanhamento era justamente o risco que oferecia à população. A população está preocupada com o incêndio, com aquilo que ela vê, mas às vezes o risco está naquilo que ela não vê, né? Um produto químico pode ser invisível, né? Pode ser às vezes até inodoro, não ter o cheiro, mas conforme o produto pode apresentar um grande risco. Eu acho que o que aconteceu com o Dracargo, e não aconteceu proporções maiores, porque foi um trabalho insano, né? E muito forte em cima daquilo. Estava perto nós estávamos conversando, estava perto do mar, né? Foram gastados bilhões de litros, usados bilhões de litros de água, né, para resfriar os outros tanques. E aí eu me perguntei, se eu não estivesse do lado do mar, como é que teria sido a minha situação, né? Empresas como essa, uma planta como essa, um parque de tanque, uma indústria, quando ela não tem a fonte inesgotável que é o mar, ela precisa ter ali um lago, uma fonte, pelo menos para combater por um determinado tempo. É claro que, por maior que fosse o lago ali, o incêndio de tão longa duração esgotaria qualquer reserva de combate a incêndio de qualquer empresa, né? E felizmente tinha o mar, né? Ainda bem. Felizmente temos essa fonte inesgotável de água. Ficou como lição também, aprendizado, perdão, né? Um aprendizado. Sem dúvida, para todos, né? Inclusive isso vai implicar em revisões de normas, né? Para aprimorar as condições de segurança, para evitar novos incêndios. Acho que todo mal encerra um bem, a gente pode tirar um bem dele. Agora eu queria pedir permissão ao senhor, que eu não posso deixar, cadê de mim, mandar um grande abraço a todas as pessoas que nos assistem, a nossa querida
a Dicleia, do Marapé. A Dicleia, espero que eu esteja bem hoje na fita. Ela faz a crítica, se a gravata não está combinando, mas uma crítica construtiva, ela não perde um programa nosso. Dicleia, Deus continue te abençoando. Nossa amiga Edith Pires Veiga também, que sempre nos vê, nos comunica também. Um abraço, meu amigo Valdemar, estive no meu sindicato, as pessoas nos abordam. Valdemar, um abraço para você, que nos vê no programa, Ana Regina, Beto, enfim, tanta gente que a gente levaria 2 anos. Coronel, eu gostaria de passar às suas mãos, mas uma coisa muito simples, mas feita de muito coração, que é um agradecimento que a gente dá aos nossos amigos pela participação e a brilhante participação do nosso programa, agradecendo aos meus telespectadores, aos nossos telespectadoras também pelo programa de hoje, na audiência, pedindo que Deus abençoe a todos nós e que, na certeza de que esse programa veio alertar e informar muito a nossa população, principalmente agora, como o Coronel Inês falou, está chegando o verão, está chegando as chuvas. Eu queria de coração, mais uma vez, agradecer ao senhor pela presença, parabenizá-lo por tudo que o senhor passou de informação. As pessoas agora conhecem o que é Defesa Civil, conhecem como tem que proceder, e as palavras finais do programa são suas, os nossos agradecimentos, com certeza. Eu fico muito feliz em poder participar aqui, mais uma vez, do programa Estrela Guia na TV, e colocar a Defesa Civil, nossos técnicos, né, e eu mesmo à disposição para, quando for necessário, voltarmos aqui. Vai ser sempre muito bom para a Defesa Civil, vai ser muito bom para nós. Eu agradeço muito mais uma vez. Acho que os nossos telespectadores agora sabem como proceder, prevenir, enfim. Conhecendo o que é de bom, o que existe, o que é feito na cidade, né? E assim, mais uma vez, nós terminamos o programa Estrela Guia na TV, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo ao senhor, parabenizando não só o senhor, mas também estendendo a toda a sua equipe, né? E que o senhor continue, que a Defesa Civil continue com essa atuação que vem fazendo aqui na nossa cidade, nos protegendo, evitando que coisas piores venham nos acontecer. E que as pessoas se agreguem, vão fazer os cursos, procurem conhecer, telefonem, se informem, né? Muito obrigado de coração. Eu agradeço.